Toda a gente sabe que hoje vamos falar das 9 dicas para largar o açúcar e acho que é um tema que muitas pessoas gostam porque é tão raro encontrar alguém que não goste de doces que eu quando encontro fico sempre tipo, tipo, posso fazer uma moldura tua, tipo, dás-me um autógrafo, porque é assim uma coisa realmente rara. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Marlene Mendes. Há 19 anos que uso esta nutrição, há 18 como distribuidora, mas comecei como cliente, fui uma cliente satisfeita porque consegui sair do sofá. O máximo que eu fazia era ginástica passiva para passar realmente a treinar, a gostar de treinar, a ter energia, mas acima de tudo o que eu adoro nestas fotos é a distância que há entre elas e o envelhecimento, ou seja, a possibilidade de termos um envelhecimento sempre a melhorar e não aquilo que é expectável lá fora, não dentro desta sala, que é envelhecermos e ficarmos cada vez piores. Então, não é isso que acontece com a nossa nutrição e o açúcar é também um dos responsáveis desse envelhecimento, não tão saudável, que é o que nós hoje vamos abordar. Então, são 9 dicas para acabar com esse vício. Eu espero que possam realmente implementar algumas delas. Só que, antes de dar as dicas, eu acho que é importante nós percebermos os efeitos do açúcar, o qual é o processo que o açúcar tem dentro do nosso corpo e depois sim então dar-vos as dicas. Porquê? Porque é que eu acho que é importante não só vos dar as dicas, mas dar-vos aqui esta informação que vos vai tornar bem mais conscientes. Então, primeiro de tudo, quero-vos dar os muitos parabéns por estarem aqui. Ok? Parabéns mesmo, porque a informação hoje em dia está ao alcance de qualquer um e é extremamente valiosa e cabe-nos a nós realmente tomar nas nossas mãos as rédeas da nossa saúde. Então, mesmo muitos parabéns e o, o açúcar é assim, é um vício, não é visto como tal, atenção, não é visto como tal, mas é um vício que neste momento abarca uma grande parte do mundo ocidental, que é onde nós estamos inseridos, e, portanto, estamos dentro do pacote, e ela está envolvida não de uma forma explícita que as pessoas dizem, por comer açúcar acabas por ter este e este problema, não, mas sabemos que isto é um facto, que é o facto de consumirmos o açúcar em excesso leva a doenças cardiovasculares, a AVCs, cancros, obesidade, o síndrome metabólica, que é caracterizado por uma grande circunferência abdominal, ok? O excesso da gordura abdominal, diabetes, Alzheimer, ou seja, uma série de coisas que podem ser evitadas, ok? São muitas destas doenças estão associadas ao consumo excessivo de açúcar e às vezes comemos sem achar que estamos a comer açúcar. Também vamos falar sobre isso hoje, ok? Após este mini workshop, eu espero que vocês possam levar realmente dicas para diminuir este vício. Então, isto é aqui, só pela imagem, acho que nós já conseguimos perceber que é um vício sem fim, não é? E não é como, não sei quem é que aqui é fã do Rei Leão, eu sou, que é o ciclo sem fim. Estão a ver? Pronto, aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que é um ciclo vicioso. Então, para diminuir o açúcar, primeiro é mesmo importante nós termos esta consciência do que é que o açúcar faz dentro de nós. E muitas vezes nós vamos. Está aqui uma mosquinha. Nós vamos ver os rótulos e diz lá açúcar de beterraba, agave, que é uma planta, mel de cana. E uma pessoa pensa assim: isto é tudo saudável, não é? Porque é tudo de plantas. Então, o que é que isto faz? Mesmo sendo um pseudo-saudável que parece, o que isto faz é dispara dentro do nosso cérebro um pico de dopamina, ok? Oh, Marlene, pô, vês aqui com estas coisas, como é que
é importante nós sabermos, então, um pico de dopamina no cérebro, dopamina é um neurotransmissor, vamos traduzir isto, neuro é de neurónios, transmissor é que transmite, então é mais ou menos os SMS entre neurónios, ficou simples, sim? Pronto, então, os neurónios mandam SMS entre eles, e a dopamina é um deles e manda SMS de humor. Então, quando a gente come açúcar, lá vai um SMS e ficamos todos felizes, sim ou não? Pelo menos comigo é assim. Uau, aquilo, o mundo pode estar a desabar, mas comi um doce, aquilo é apenas durante uns segundos. Como diz um amigo meu, 5 segundos na boca e uma eternidade nas ancas. Pronto, então, este consumo do açúcar faz este pico agudo, ok? De dopamina, que vai estimular uma zona do cérebro que está associada ao ciclo da recompensa. Então, é exatamente o mesmo efeito que o álcool, que o tabaco, ou seja, nós comemos açúcar, sentimos-nos muito bem, mas durante um período de tempo muito curto, e essa dopamina cai novamente, e nós queremos o quê? Sentirmos-nos bem outra vez. Então o que é que vamos fazer? A gente abre aquela tablete de chocolate e muito racionalmente diz assim, vou só comer um quadradinho. Pimba! Ainda nem sentámos no sofá e já aí era outro. E levantamos. Isto supondo que deixámos longe, né? Que não ficou mesmo ali ao pé. E quando damos por isso já acabou a tablete de chocolate. Deve ser só comigo, deve ser só aqui em casa. Então, mas hoje temos esta informação, é isto que acontece. Há este pico, logo a seguir cai, é muito rápido, e então nós vamos e comemos novamente. Para quê? Para voltarmos a sentir esse sentimento, né? Essa zona do cérebro estimulada. Okay? Então, isto acontece quando comemos doces, bolos, chocolates. Então, lá está, os níveis de açúcar sobem, a dopamina é libertada no cérebro e temos esta sensação super viciante, ok? E vai haver uma altura, por causa desta resistência à insulina, que é os níveis de açúcar caem, porque altos níveis de insulina, não é? Libertam o açúcar da corrente sanguínea, vão armazenar esse açúcar como gordura porque ele não foi utilizado como energia e o corpo começa a sentir falta destes picos de açúcar. Isto leva-nos também à fome e estamos sempre a repetir este ciclo, ok? E mais grave do que isto, vai haver uma altura em que nós precisamos de uma quantidade de açúcar muito superior para sentir o mesmo nível de prazer que sentíamos antes. Ou seja, antes sentíamos esse prazer com um quadradinho de chocolate, depois já precisamos de 2 e depois já precisamos da tablete. Não tem como, porque vamos sempre precisando, para atingir o mesmo nível de prazer, precisamos aumentar as quantidades. Porquê? Porque desenvolvemos uma resistência ao açúcar. Então, o excesso de açúcar cria este aumento de insulina, inibe uma hormona, que eu não vou dizer o nome, não vale a pena, que é a hormona que dá o sinal de saciedade ao cérebro, diz, olha, estou saciada. Se essa hormona é inibida, esse sinal não chega. Ou, vamos supor, estamos a falar de telemóveis, né, e de SMS, eu mando um SMS, mas a pessoa para que eu mando tem o telefone desligado, não chega lá. Pronto. É mais ou menos isso. Então, o cérebro deixa de receber essa informação e passamos a comer sem parar. Conhecem alguém lá fora a quem isto acontece? Não aqui dentro desta sala, mas lá fora. Conhecem? Ou só eu conheço? É que eu conheço uma ou duas pessoas. Muito bem. Então agora acho que ficou mais racional, não é? Conseguimos perceber, ok, isto está a acontecer por isto. Então, quando a gente for comer aquele doce, já agora conseguimos compreender um pouquinho melhor o que é que se passa dentro de nós, está bem? E tomarmos melhores decisões. E se nós, inclusive, decidimos passar algum tempo sem consumir açúcar, e quando eu digo açúcar, não é apenas os doces,
está bem? Convém pensarmos que as farinhas, as massas, o pão branco, as farinhas brancas, têm exatamente o mesmo efeito que... Aqui que alguém está com o micro ligado, não sei quem é. Então, tem exatamente este mesmo efeito, então é pensarmos, eu não como doces, mas comi arroz branco ao almoço, comi arroz branco ao jantar, tem o mesmo efeito, ok? Porque faz o mesmo efeito da dopamina. Então, para podermos entender melhor esta linguagem, existem dois neurotransmissores. Quer dizer, existem mais, né? Mas para este contexto existe a dopamina e a serotonina, ok? Então são mensageiros químicos que transportam informação entre os neurónios, para as nossas células nervosas, para as células do nosso corpo, enquanto a dopamina age por picos, é tipo... Né? Por exemplo, quando nós comemos uma coisa doce, dá-se este pico de dopamina. Já a serotonina é o inverso, dá-nos uma sensação de bem-estar constante. Então, é por isso que grande parte dos antidepressivos, eles aumentam a serotonina, ok? Para as pessoas sentirem esse bem-estar, que na verdade elas não precisariam se fizessem uma coisa tão simples como praticar exercício físico. Ok? Por isso é que eu adoro treinar logo de manhã. Há pessoas que dizem, mas eu gosto mais de treinar à tarde. Respeito. A questão é, se nós fizermos isso logo pela manhã, o nosso dia tudo se resolve. É tudo muito mais fácil. Eu quando trabalhava por conta de outrem, acontecia uma coisa muito gira. Quando eu não ia ao ginásio, havia sempre uma colega que me dizia assim, tu hoje não foste ao ginásio? Pois não. E eu, não. E ela, pois estás quase a matar alguém. E eu, pronto. Ok, é melhor ir amanhã. Dá logo uma diferença. Então, para termos uma ideia, as farinhas brancas têm este mesmo efeito, pão, massas resistem isto, está bem? Uma das formas de nós realmente conseguirmos aqui ingerir proteína, sentirmos saciados sem ingerir grandes quantidades de açúcar, ou seja, sem açúcar, na verdade, é através dos nossos grãos de soja torrados. Eles dão muita saciedade, cada saqueta é uma bolsinha, dá para andar dentro da mala. Às vezes nem consigo comer uma inteira, é salgada e é super saciante. As nossas chips, eu gostava de dizer que também não consigo comer uma inteira, mas estaria a mentir com todos os dentes que eu tenho dentro da boca, porque eu como tudo, não consigo parar, são deliciosos. Não são fritos nem são batatas, são ervilha tufada, ok? Mas são espetaculares, são super saborosas. Depois temos as nossas barrinhas com 10 gramas de proteína, sabor a limão, baunilha e amêndoas, chocolate e amendoim, também super fáceis de transportar e super, super saborosas. Então, esta é a nossa primeira dica, ok? Para conseguirmos aqui ter alternativas, para termos aqui alternativas a coisas doces, que às vezes nos lanches acabamos por cometer esse pecado, mais por não sabermos o que consumir. Estava aqui ainda a falar sobre os neurotransmissores. Por exemplo, há coisas tão simples como passarmos um fim de semana em família, que nos dá esta sensação de relaxar, de tranquilidade. Então, e o que nós queremos é isso mesmo, é aumentar a serotonina e diminuir os picos de dopamina, porque vão atrapalhar o nosso humor, a nossa atenção e inclusive a nossa tolerância. Então, a segunda dica, compreender Estou à tua espera. e compreender até que ponto é que eu tenho propensão para os doces ou não. Ok? Oh, Andreia, acho que és tu que tens o micro ligado. Podes desligar, por favor? É a Janete, a Janete. Janete. Oh, Janete, olá. Então, segunda dica, vamos compreender aqui o nosso cérebro, porque isto é assim, não existem pessoas diferentes, na verdade, nós somos todos únicos, né? Todos temos uma impressão digital única, nós somos
únicos, não existe ninguém igual a nós. Então, contudo, nós vimos algumas pessoas comer e parece que só comem quando querem, por um lado, e parece que comem outras, parece que comem todo o açúcar do mundo e não engordam, e por aí fora. Então, nós não temos que olhar para os outros por comparação, mas olhar para nós e perceber qual é que é a nossa propensão. E então, existem pessoas propensas a desenvolver este vício, assim como muitas pessoas bebem álcool, não são viciadas e outras tornam-se viciadas. Assim como há pessoas que comem açúcar e não são viciadas, outras tornam-se viciadas. Então, mais pessoas com instabilidade emocional, elas acabam por criar este vínculo porque precisam deste pico de dopamina para se sentirem bem. Então, esta dica número 2 é saber que tipo de pessoa és e que tolerância é que tu tens a este vício, até que ponto tens tolerância ou não. E se eu acredito que estás neste workshop, é provável que tenhas essa tendência. Eu já passei por aí e o que eu fiz foi esta terceira dica que eu te deixo e que recomendo muito, que é fazer um detox de açúcar. Podes fazer de 17 a 21 dias, ok? Para eliminar este vício. E normalmente as pessoas levam entre estes dias para limpar um pouco o organismo. Então, pessoas viciadas em açúcar e ficar sem o fazer durante 2 a 3 semanas, vise já, pode dar coisas como desde dores de cabeça, insónias, mau humor, e é perfeitamente normal, ok? Sentirmos assim, sentirmos mal, porque é um período de abstinência e ele é necessário para fazer este corte com o açúcar. Eu fui um bocadinho mais radical, eu fiz 90 dias, mas o que eu te posso dizer é que eu cheguei a uma altura que eu precisava comer um doce todos os dias. Eu dei por mim a chegar a uma altura do dia, principalmente quando eu trabalhava para o meu patrão, que já não conseguia gerir muitas emoções, por um lado porque já queria sair, por outro lado porque era tudo muito estressante, e o que é que acontecia? Doces. E eu própria disse, fiz esta análise e disse, não, isto não dá, tenho que parar. E fiz 90 dias sem doces. Posso dizer que depois dessa primeira vez de fazer 90 dias sem doces, já fiz mais 2 vezes. A primeira vez foi muito duro. A grande vantagem de o ter feito é que ao dia de hoje eu só como doces quando eu quero. E mesmo, imagina, vamos a um restaurante e alguém pede uma sobremesa. Eu não preciso pedir uma sobremesa para mim, porque basta-me tirar um bocadinho de alguém, que aí não engordo, não estou a brincar. Não, basta-me tirar um bocadinho de alguém que eu fico super saciada, lá está, porque os meus níveis de resistência ao açúcar estão baixíssimos. Então aquela colher sabe-me como se eu tivesse comido uma sobremesa inteira. Ok? Então é muito bom. Se tiverem essa coragem, eu recomendo vivamente. Depois, dicas que eu não fico sem, porque eu arranjo aqui umas alternativas ao doce-doce, que é, como eu adoro treinar, uso o meu Rebuild e com o Rebuild faço uma mousse, que é 2 ou 3 colheres de Rebuild depois do treino, um bocadinho de leite vegetal, um bocadinho de cacau sem açúcar, mexo, é uma mousse autêntica. Ou posso misturar uma colher de Rebuild e uma de PDM, um pouquinho de água, um bocadinho de cacau cru, é uma mousse maravilhosa. Eu sei de pessoas que estão aqui nesta sala que eu já dei essa receita e que já experimentaram. Depois, eu sou mega viciada em gelados e descobri como fazer o gelado com a nossa refeição equilibrada e com a nossa proteína. Então, com 250 gramas de gelo, trituram o gelo todo até ficar uma nuvem, como se fosse neve, metem 75 ml de água, uma colher de PDM e 3 do nosso Fórmula 1, mexem tudo e fica um gelado autêntico, autêntico, é incrível. Então no verão eu adoro, que eu era viciada em gelados, agora sou só viciada no nosso gelado e fica mesmo muito bom. Então é encontrar alternativas que realmente nos vão ajudar a sair aqui deste vício. Então, como quarta dica, torna-te um expert em ler rótulos. Nós aqui na Tua Melhor Versão
já tivemos uma sessão sobre como ler os rótulos, mas vou-te deixar aqui uma dica que eu acho que vale tudo, que é o ingrediente que aparece em primeiro lugar nos ingredientes lá no rótulo, significa que é aquele que existe em maior quantidade nesse produto. Então, se o açúcar vem logo ali nos primeiros, o açúcar, e que às vezes vem camuflado, ele não diz açúcar, mas diz qualquer outra coisa que tu vais pesquisar um pouquinho e sabes que é um derivado de açúcar. Então já sabes que é um produto a não comer, principalmente se estiveres a fazer o teu detox. Depois, como quinta dica, evitar ao máximo neste período que tu decidis fazer este detox, consumo de carboidratos, está bem? Daqueles principalmente que nós falámos lá no início. Das farinhas brancas, do arroz branco, das bolachinhas, tudo isso também é de evitar, porque ao comermos vai então fazer aquele pico de dopamina, está bem? Então é evitar fazer durante esse período. Depois, podemos optar aqui também por fazer o jejum intermitente, também aqui na tua melhor versão. Já falámos sobre isso, porque é algo que está muito em voga, as pessoas quererem fazer jejum intermitente, mas talvez não pelo melhor motivo. A maioria das pessoas quer fazê-lo para perder peso, e não é esse o grande objetivo do jejum intermitente, e não é esse o grande benefício de todo, ok? O grande benefício do jejum intermitente é devolver-nos a sensibilidade à insulina e acaba por nos deixar mais intolerantes ao açúcar. A maioria das pessoas, quando vai fazer este jejum, acaba por fazer o quê? Tem uma janela de alimentação mais reduzida, logo reduz o consumo de hidratos, reduz o consumo de proteínas, só que depois o que é que ela faz? Quando quebra o jejum, seja ele de 8 horas, de 12 horas, de 14 ou 16, seja qual for o protocolo que a pessoa escolher fazer, quando ela encerra o jejum e vai iniciar a sua janela de alimentação, ela vai fazê-lo normalmente com um pequeno almoço que é pouco apropriado. O que é que eu quero dizer com isto? Vai acabar por comer demasiados hidratos, açúcar, e o que vai fazer com que ela se sinta mal, vai se sentir cansada e vai se sentir agitada. Então acaba que não tem os benefícios que realmente ela estava à procura num jejum. Como é que nós podemos colmatar isto? É realmente ingerir de forma correta, quando quebramos o jejum, ingerir proteínas de qualidade e gorduras de qualidade. Ou seja, a primeira refeição que eu vou fazer a seguir ao meu jejum ser algo que contém isto. Como é que eu posso fazê-lo de uma forma super simples? Então aí, se eu estiver a querer controlar o meu peso, ou se eu não estiver a querer controlar o meu peso, mas estiver à procura de definição muscular, igualmente consigo desta forma, que é a primeira refeição, seja lá está 8 horas ou 12 horas, ou que seja que eu esteja sem comer, se eu lhe der o nosso Fórmula 1, que existem 11 sabores, tem fibra, tem 18 gramas de proteína, é baixíssimo em calorias, então não tem sal, açúcar nem gordura, ok? Então eu vou dar ao meu corpo tudo aquilo que ele realmente precisa para alimentar as células. Não vou alimentar mais nada no corpo a não ser a parte celular. Vou-me sentir saciada e de uma forma super deliciosa. Depois posso juntar no final de beber ou comer, depende de como eu preparar a refeição, juntar o meu Herbalife Line Max, que é o nosso ômega 3, ok? Que são óleos de qualidade, gordura de qualidade, que vai ajudar o quê? Na parte cerebral, nos olhos e no coração. Então, pelo menos uma por dia, porque nós comemos muito pouco peixe. Se nós fizermos só isto, só pequeno almoço, estas duas coisas, nós já vamos notar uma diferença imensa. Depois, eu preciso entender qual é a importância que o intestino tem neste processo todo, ok? Esta dica número 8. Então, o intestino, só para termos uma ideia, ele é a fonte de serotonina no nosso organismo. E se ela estiver desregulada, fica tudo desregulado na nossa vida, nós não conseguimos ter tranquilidade.
Então, se nós maltratarmos o nosso intestino e comermos muitos açúcares, muitas farinhas, álcool, se comermos muitas amêndoas, leguminosas, grão, feijão, isso vai inflamar o nosso intestino e a longo prazo isso vai nos trazer problemas. Ok? A nossa serotonina começa a ficar muito baixa no nosso corpo, isso vai nos trazer mau humor, vamos sentir grande necessidade de compensar essa falta de serotonina com grandes picos de dopamina. E isso, lá está, conseguimos com o açúcar. Uma forma de regularmos muito bem o nosso intestino é através do nosso microbiótico Max, é uma saqueta que é pura ciência, ou seja, são 2.000 milhões de bactérias vivas, portanto ele não pode ser aquecido, não pode ser agitado com força, ou seja, tem que ser tratado mesmo com muita delicadeza, porque lá dentro nós vamos estar a ingerir 2.000 milhões de bactérias, probióticos e prebióticos para o nosso intestino, para tratar a parte intestinal, ok? É muito, muito poderoso. Então, quem quiser experimentar, vale a pena e ele vai inclusive ajudar pessoas que têm intolerâncias, ok? Ele ajuda muitíssimo. E pronto, e como nona dica, número 9, fica que devemos comer hidratos sim. Quando falamos aqui em retirar os hidratos de carbono ao máximo, são hidratos refinados e os complexos precisamos trazer para a nossa alimentação, ok? Nomeadamente as frutas cítricas, os morangos, os frutos vermelhos, as amoras, são super bem-vindos, as laranjas, ou seja, são tudo frutas que não têm uma grande carga de frutose, porque se nós pensarmos em comer uma melancia, um melão, uma uva, ok, já tem muita carga de frutose, e muito menos pegar nestas frutas e fazer os suminhos, porque quando nós vamos fazer sumos, mesmo a laranja é igual, e até porque precisamos de diversas laranjas, não basta uma para fazer um suminho, nós separamos a fibra da frutose, ok? E vamos ter novamente picos de insulina, ok? Por causa da frutose da fruta. Tanto em suminhos como em frutas com alta carga de frutose. Então, isto acontece também com os refrigerantes, que algumas pessoas ainda dão aos seus filhos. Eu espero que a partir de hoje possam mudar isso e desafiá-los a beber à refeição água. Então, uma vez um adulto disse assim: vamos almoçar e não há sumo para as crianças. E eu disse-lhe assim: você tem algumas plantas, gosta das plantas? E ele: gosto. E eu: costuma regar as plantas com Coca-Cola ou com Smol? E ele fez assim uma cara, e eu: não, rega quê? Rega com água? E ele: sim. Então não rega com Coca-Cola, com suminho, porquê? Morrem? E ele: na primeira se calhar não. E eu: mas se continuar morrem. E ele: pois. E eu: pronto, então olha, e gosta dos seus netos? Gosto. Então vamos lhe dar água. Acabou, nunca mais se falou em suminhos para as refeições, porque a pessoa entendeu, não é? Nós não regamos as nossas plantas com Coca-Cola. Porquê? Vou matar a planta. Tá bem, mas tu podes morrer à vontade, não é? Só que não é de um dia para o outro, leva tempo. Então, é isso, vamos usar a nossa cabeça. Então, podemos usar a nossa aveia, maçã e fibra para ir buscar aqui os hidratos complexos para colocar na nossa refeição. Deixa-me só ver aqui as horas. Okay. E pronto, é uma colher, dá-nos 5 gramas de fibra. E pronto, e tenho uma dica extra para vocês, que é: para de comprar doce lá para casa, porque se não houver, mesmo que te apeteça, dificilmente tu vais sair de casa para ir comprar. Só mesmo num caso de muito desespero. Não sendo esse o caso, provavelmente
não vais fazê-lo. A Catarina diz que se identifica comigo. Então, todos estes produtos que eu estive a falar é de uma empresa que existe há mais de 43 anos no mercado, em 95 países, teve vendas líquidas em 2019 de 7,8 mil milhões de dólares. Temos um conselho científico de excelência, é uma empresa que está cotada na Bolsa de Nova Iorque, controla desde a semente até ao produto final que chega à nossa casa, é a marca número 1 em substitutos de refeição e suplementos de proteína e tem uma responsabilidade social maravilhosa que é ajudar várias instituições ao longo do mundo de crianças desfavorecidas. Então, se queres perder peso, se é esse o teu objetivo, podes-te juntar a uma das nossas maratonas de 10 dias, fala com a pessoa que te convidou, vais ter um acompanhamento personalizado, uma comunidade online, vai ser feito um plano para ti, tens show cookings online para saber como usar a nutrição para diversificar, vais ter treinos, ok? Vai estar super bem assegurado. Aqui a nossa empresa tem mais de 300 cientistas por detrás do desenvolvimento dos produtos, entre eles o laureado com o Prémio Nobel da Medicina, o Dr. Louis Gnarro, ganhou no mesmo ano que o Saramago ganhou o Prémio da Literatura em Portugal. Então temos vários médicos, se vocês quiserem procurar, vão se surpreender com o currículo de qualquer uma destas pessoas, e isto é só uma pequena amostra dos 300 que estão por detrás do desenvolvimento desta nutrição para assegurar a sua qualidade. E assim, a Herbalife é uma super mega tendência, apesar de ter 43 anos. E porquê é que ela é isto? Porque existe excesso de peso, não na Europa, mas infelizmente no mundo todo. Temos uma população envelhecida à procura de soluções para envelhecer com qualidade. Existem muitas pessoas no subemprego, ou seja, o que é que isto quer dizer? Acumulam várias funções para poder ter um rendimento digno, ou inclusive muitas pessoas desempregadas, e existem muitas pessoas à procura do seu próprio emprego, à procura de liberdade. E porquê que a Herbalife pode responder a tudo isto? Porque tu podes começar como cliente, ver os teus resultados, ter mais energia, sentir em ti estes benefícios, podes tornar um cliente preferencial, onde tens a tua própria aplicação, lá consegues adquirir os produtos com privilégio de aquisição e juntar, acumular pontos para subir o teu desconto, e depois podes te tornar um distribuidor. O que é um distribuidor? É alguém que usa os produtos com benefício na compra, que vai desde os 25% aos 50%, podes vender os produtos a clientes finais, preço de venda ao público, e podes vender a clientes preferenciais, podes recrutar outros distribuidores e ensiná-los a desenvolver a atividade, e com isso desenvolves uma equipa e vais ganhar prémios, comissões, royalties e bónus que te vão realmente levar aqui a uma independência financeira. Para quem está em Portugal, no dia 28, já neste domingo, vamos ter uma sessão presencial, onde vamos ter este casal incrível. Ela teve um resultado de produto, estão a ver, de virar a Fiona para a princesa super mega gira, que vira toda a gente vira o pescoço para olhar para ela. Ela teve um resultado de produto maravilhoso. Ele era professor de música, tem uma vida incrível, só desenvolve em Herbalife, e eles vão estar a contar como é que eles conseguiram realmente transformar a sua vida, e com uma série de filhos, e dar atenção aos filhos e à família de uma forma muito plena. Para quem não está em Portugal, falem com quem vos convidou para poderem aceder também a alguma formação, mesmo que online. Então, resta-me perguntar se têm alguma dúvida.